Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a educação do espírito à luz do Consolador. E para tal vamos buscar no livro Obras Póstumas, num texto de Allan Kardec, em que ele trabalha o egoísmo e orgulho, causas, efeitos e meios de destruí-los. Por quê? Por que ele trabalha esse tema de forma tão intensa? Porque o maior mal da humanidade é justamente o que se deriva do nosso orgulho, né? Esse egoísmo exacerbado que temos, que justamente nasce do orgulho. Então, é claro que nessa escalada evolutiva, se nós pretendemos uma melhoria, e se não pretendemos, acabaremos por pretender, porque Deus tem como nos colocar em situações que aprenderemos, né? Acabaremos por aprender a trabalhar esse sentimento tão nocivo. Esse é o propósito, esse é o objetivo, por mais que nos demoremos, mas vivemos tempos muito importantes, com tantos esclarecimentos, que temos ali colocações muito interessantes e certeiras, né? No sentido de que entendamos o porquê somos tão egoístas, porquê somos orgulhosos e as consequências que isso traz e o que podemos fazer para que isso não vá aos poucos se diluindo. Então ele nos traz. É fato reconhecido que a maior parte das misérias da vida provém do egoísmo dos homens. Desde que cada um só pensa em si, sem pensar nos outros, e ainda só quer a satisfação dos próprios desejos, é natural que a procure a todo preço, sacrificando embora os interesses de outrem, quer nas pequenas, quer nas maiores coisas, tanto na ordem moral como na ordem material. Daí todo o antagonismo social, todas as lutas, conflitos e misérias, visto como cada um quer pôr o pé adiante dos outros. Então, é como se nós quiséssemos até bem ao outro, mas desde que o nosso pé esteja avante, né? Então, cada um, como ele nos relata aqui, quer pôr o pé adiante do outro. O egoísmo tem origem no orgulho. Então, é muito, muito importante entendermos isso. Porque quando lemos, inclusive na obra, né, na codificação, que alguns textos está lá, que a maior chaga da humanidade é o egoísmo, né? E não resta dúvida, mas é importante que entendamos que o egoísmo nasce do orgulho. É justamente esse ego inflado, essa supervalorização de nós mesmos. Valor temos e temos que nos dar, sim. Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E nós muitas vezes nos descuidamos do que seja amar a nós mesmos. Quem ama deseja o bem. Então nós temos que desejar o bem mais intenso para nós. E é claro que aquele que deseja o bem para si mesmo busca recursos, desenvolve comportamentos tais que não o prejudiquem, porque se ama e não quer se prejudicar, né? Quando insistimos numa série de desatinos, de comportamentos que cedo ou tarde redundam em grandes males, é claro que é porque não nos amamos realmente. E Allan Kardec continua. O egoísmo, então, repetindo, tem origem no orgulho. A supremacia da própria individualidade arrasta o homem a considerar-se acima dos demais. Então, chega a um ponto de que podemos pensar: Deus não vai permitir que aconteça isso, né? Então,
tudo acontece. As famílias vivem tantos problemas, acontece isso, acontece aquilo, mas Deus não vai permitir. Não, nem vou pensar nisso. Imagine, Deus não vai fazer isso comigo. Então, são formas de até chantageando a Deus, algo nesse sentido, né? Colocando que Deus não vai fazer isso comigo, sendo que as consequências naturais acontecem uma hora é na nossa casa, né? Acontece em tantas casas, até no vizinho, uma hora é envolvendo aos nossos. E nós temos que ter esse entendimento, né? E não esse sentimento de que somos privilegiados. Amados, sim, ao infinito, mas não privilegiados, porque Deus é justo e não deseduca as suas ovelhas, os seus filhos, né? Estou falando de Deus, então Deus não deseduca os seus filhos, Jesus não deseduca as suas ovelhas. A supremacia da própria individualidade arrasta o homem a considerar-se acima dos demais, julgando-se com direitos preferenciais. Molesta-se por tudo o que, em seu entender, o prejudica. Naturalmente, a importância que por orgulho se atribui o torna naturalmente egoísta. Esse excesso de importância que o orgulho faz com que sintamos, né? É claro que isso potencializa o nosso orgulho. O egoísmo e o orgulho têm origem num sentimento natural, um instinto de conservação. Olhem que apontamento importante. Da onde surgiu, não é? Porque Deus não coloca nada. Então, da onde? Por que desenvolvemos essas duas ervas daninhas, né? O egoísmo e o orgulho. Qual a origem? Allan Kardec coloca que vem de um sentimento muito natural, que é o instinto de conservação. Primordial, essencial, básico, né? Todos os instintos têm razão de ser e utilidade, pois que Deus não faz coisa inútil. Deus não criou o mal. É o homem que o produz por atraso dos dons divinos. Melhor dizendo, Deus não criou o mal. É o homem que o produz por abuso dos dons divinos em virtude do livre-arbítrio. Esse sentimento contido em justos limites é bom em si. A sua exageração é que o torna mal e pernicioso. Então, esse sentimento, né, que nasce do instinto de conservação, na medida certa, ele é fundamental. É o que está dizendo. Esse sentimento contido nos justos limites é bom em si. O problema é o exagero. É o exagero que o torna mal e pernicioso. Mas todos nós precisamos desse instinto de conservação. Todos nós temos que ter aquele cuidado que vem aquele sinalzinho e vem um alerta no nosso corpo, cuide-se, né? Cuide-se, cuidado, evite, né? Vá por aqui, vá por ali. Então, é o instinto quando nós sentimos, não, por aqui não tá bom, né? Não vou fazer isso, não vai dar bom resultado. Não vou agir dessa forma, vou piorar as situações. Então, o instinto fala muito alto. É aquele aviso, não faça, é rápido, não faça, se proteja. E com isso nós nos desviamos de tantas situações. Então, ele, na medida certa, o instinto de conservação é fundamental e benéfico, mas quando passa do limite, ele se torna mal
e pernicioso. O mesmo acontece às paixões, que o homem desvia de seu fim providencial. Então, paixão. A paixão muitas vezes nos move, né? Nos apaixonamos por uma obra a ser executada, nos apaixonamos por uma tarefa a ser executada, por uma missão abraçada. Então, a vida nos apresenta paixões. Em cada fase da vida, um tipo de paixão, e isso nos move, nos alimenta, né? Quando ela se torna altamente prejudicial? Kardec nos ensina. É como se nós deixássemos um cavalo solto por si mesmo. O condutor do cavalo, que somos nós, tem que estar com as rédeas nas mãos. Se nós nos deixarmos levar pela paixão, nós pomos tudo a perder. Até as melhores paixões, digamos assim. Vamos pensar numa obra de arte. Vamos pegar ali um pintor muito dedicado, que se dedica à arte. Se ele não tem um critério, se ele não tem um limite de tempo, de dedicação à obra, ele já entra no campo do exagero. E aí aquilo que poderia dar um resultado bom, deixa de dar, porque já caminhou para um desequilíbrio. A paixão já o dominou. Aquele que ama escrever, ele também tem que ter uma coordenação adequada do seu tempo, do seu debruçar na obra. Aquele que se apaixona por alguém, por um afeto de parceria, por um filho. Quando esse sentimento transforma-se em paixão, ou seja, caminhando para um processo desenfreado de posse, de tomada dos pensamentos, um controle dos pensamentos, não se consegue fazer nada sem estar junto daquele afeto, seja em que posição seja, porque saibamos nós que existem sentimentos obsessivos doentios, tanto de parceiro para parceira, numa comunhão afetiva, como também nessa condição de mãe-filho, pai-filha, também se caminha para esses tipos de desvirtuamento e adoecimento dos sentimentos. Aí já são sentimentos que ultrapassam o limite. Não podemos nem chamar de amor, porque o amor nos liberta, o amor nos faz melhores, o amor nos faz crescer. O amor não faz com que nós nos descuidemos de outras tantas coisas para focarmos numa ideia fixa, aquilo ou aquele, né? Então, vamos entendendo o que seja essa falta de controle, como ele fala aqui. O mesmo acontece às paixões, que o homem desvia do seu fim providencial. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso, mas simples e ignorante. Foi o homem que, ao malversar o instinto que Deus lhe deu para a própria conservação, se tornou egoísta e orgulhoso. Os homens não podem ser felizes enquanto não viverem em paz. Isso está até grifado aqui, nós temos que interiorizar esse ensinamento. Os homens não podem ser felizes enquanto não viverem em paz. Isto é, enquanto não forem animados pelos sentimentos de benevolência, indulgência e condescendência recíprocas,
e enquanto procurarem esmagar uns aos outros. Então, não haverá paz, não haverá felicidade, enquanto não houver um bom sentimento entre as criaturas. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e deveres sociais, mas reclamam abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Logo, com esses vícios, não pode haver verdadeira fraternidade e, em consequência, igualdade e liberdade, porque o egoísta e o orgulhoso tudo querem para si. Primeiro eu, né? Essa é a característica do egoísmo. O primeiro eu. Serão sempre eles, os vermes roedores do egoísmo e orgulho, serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas, enquanto reinarem os mais generosos sistemas sociais, os mais sabiamente combinados, cairão aos golpes deles. Então, por mais que se tenha como objetivo uma instituição, o bem, né? Enquanto não se vencer o orgulho e o egoísmo, essas tomadas positivas, né? Não alcançarão o que objetivam, porque é preciso extirpar da natureza humana aquilo que lhe foi dado pelo instinto, que se apresenta quantas vezes como orgulho e egoísmo, mas é dentro do instinto que o tempo tem que conduzir de outra forma. Então, o instinto de conservação fazia com que, em situações inferiores, nós estávamos lá lutando por uma presa, né? Por uma presa, por um alimento que nos caísse, pensando em nós, a conservação em nós. Aos poucos, já no reino da humanidade, um pouco mais adiantado, já se pensa, não, eu vou dividir, eu vou atender a minha necessidade, mas eu vou dividir com o outro. E onde é que nós mais treinamos essa abnegação? Essa renúncia no lar. No lar, um pai, uma mãe, muitas vezes se servem de bem menos quantidade para que os filhos possam alimentar-se adequadamente, não é? Então, esse treino de pensar primeiro no outro começa dentro do lar. Se nem no lar se consegue ter esse olhar, podemos já pensar num termômetro aí e perceber que não está nada bom. Porque se nem entre os nossos nós temos um pouco mais desse desprendimento para que todos possam beneficiar-se de algo ali coletivamente na família, imagine então lá fora, né? Daí a importância. Eu sei que os lares nem sempre são compostos ou podem ser compostos da forma ideal. É ideal para cada situação, né? Então, torna-se ideal pela necessidade. Muitos têm um filho só e, mesmo não se opondo à vinda de outros filhos, tiveram um filho só. E há uma razão para isso, né? Mas há aqueles que têm mais filhos, né? E não existe situação de maior aprendizado do que famílias em que nós somos ali levados a compartilharmos tudo, porque temos irmãos. Eu vejo algo que me interessa, que a minha fome aponta, eu quero tudo aquilo, mas tem meus irmãos, né?
Então, no lar, nós já vamos trabalhando muitos sentimentos, muita disciplina, muito freio, né? Conter, é a contenção dos nossos instintos. Por quê? Porque já está se trabalhando ali determinados sentimentos, né? Então, está ficando muito claro que os homens não podem ser felizes enquanto não viverem em paz. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Logo, com estes vícios não pode haver verdadeira fraternidade e, em consequência, igualdade e liberdade, porque o egoísta e o orgulhoso tudo querem para si. Serão sempre eles os vermes roedores de todas as instituições progressistas, e enquanto reinarem, os mais generosos sistemas sociais, os mais sabiamente combinados, cairão aos golpes deles. Faz gosto, continua Allan Kardec, faz gosto ver proclamar o reino da fraternidade, mas de que serve se vai de par com uma cauda de destruição? É construir na areia. É o mesmo que procurar um país insalubre para restabelecer a saúde. Para ali, se quiserem garantir os habitantes, não basta enviar médicos que morrerão como os outros. É preciso mandar os meios de estudar as causas de insalubridade. Se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lições de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal, o orgulho e o egoísmo. Esta a chaga que deve merecer toda a atenção daqueles que desejam seriamente o bem da humanidade. Enquanto subsistir esse obstáculo, estarão paralisados os seus esforços, mas só pela resistência da inércia, como por uma força ativa que trabalhará incessantemente para destruir o trabalho, porque toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões sociais. Destruir o egoísmo e o orgulho é impossível, direis. Por quê? Esses vícios são inerentes à espécie humana. Se assim fosse, coloca Kardec, se assim fosse, impossível seria o progresso moral, ao passo que, quando consideramos o homem em diversas épocas, reconhecemos à evidência um progresso incontestável. Logo, se temos sempre progredido em progresso, continuaremos. Demais, não haverá, porventura, algum homem limpo de orgulho e de egoísmo? Não há exemplos de uma pessoa dotada de natureza generosa, em quem o sentimento de amor ao próximo, da humildade, do devotamento e da abnegação parece nato? O número é inferior ao dos egoístas, bem o sabemos. E se assim não fora, eles não fariam a lei. Estes não fariam a lei. Mas não é tão reduzido como pensam, e se parece menor porque a virtude, sempre modesta, ela se oculta na sombra, ao passo que o orgulho se põe em evidência. Se, pois, o egoísmo e o orgulho fossem condições de vida, como a nutrição, então sim, não haveria exceção.
O essencial, portanto, é fazer que a exceção passe a ser a regra, e para isso incumbe destruir as causas produtoras do mal. A principal é, evidentemente, a falsa ideia que faz o homem da sua natureza, de seu passado e de seu futuro. Não sabe de onde vem, julga-se mais do que é, não sabendo para onde vai, concentra todos os pensamentos na vida terrestre, deseja viver o mais agradavelmente possível, procurando a realização de todas as satisfações, de todos os gozos. É por isso que inventa contra o vizinho, se este lhe opõe um obstáculo, então entende dever dominar, porque a igualdade lhe importa sacrifícios em detrimento do próprio bem-estar, e a liberdade deseja só para si, não compreendendo a outrem, não concebendo a outrem, senão o que não fira as prerrogativas. Se todos têm essas pretensões, não hão de surgir perpétuos conflitos, que farão comprar bem caro o pouco gozo que conseguem fruir, né? Então, quanta coisa já a pensarmos, a analisar nesse tema que não terminou, que ele desenvolve um trabalho brilhante em torno dessas questões tão delicadas, o orgulho e egoísmo, que nos deixamos levar, nos deixamos arrastar, e quando menos percebemos, estamos nos distanciando psiquicamente daqueles pontos, né, que nos conectam com o alto. Então, é preciso essa reflexão, e os textos de Kardec são altamente esclarecedores, confortadores, porque nos leva a um caminho abençoado. Então, que fiquem para nós esse aprendizado, essas reflexões, mas que tragamos para a nossa realidade. Vimos aqui situações de orgulho, de egoísmo, vimos aqui que nos sentimos privilegiados, isso comigo não. Então é bom que paremos, reflitamos. Eu tenho me comportado desta forma? Eu tenho exagerado nessa proteção que eu acho que eu tenho? Isso é um produto de uma fé que eu tenho conquistado, vamos refletindo, ou é produto daquele sentimento que aprendemos no texto, de que, não, Deus não fará isso comigo. Então, é preciso que despertemos, que deixemos de ser espíritos em estado de sono, como aprendemos com a querida Joana de Ângeles, que tanto dedicou-se ao estudo da psique humana, da alma humana, para nos trazer uma leitura apropriada aos nossos tempos, em que a psicologia tem nos trazido grandes avanços. Lembrando que Allan Kardec, né, na Revista Espírita, quando ele mandava ali os textos para já sondar como termômetro, para sentir ali a adesão dos leitores, ele chama a Revista Espírita de estudos psicológicos, né? Então, fiquemos em paz, muito agradecidos, elevemos a nossa prece de gratidão ao Pai, pedindo a Deus que tenhamos sempre a condição da reflexão, do amadurecimento das ideias antes de tomar-se uma atitude precipitada, não nos deixarmos arrasar pelo instinto, porque já estamos numa condição que temos essa clareza de entendimento. Então vamos rogar a Deus e a Jesus para que fiquemos em paz. Que Deus, Jesus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos envolvam em bênçãos de luz e paz.